Bom dia, meus amores! Aqui estou eu novamente. Então, hoje a gente vai trabalhar a regência verbal. Só que para nós podermos começar a regência verbal, a gente vai ter que voltar lá atrás na transitividade. Porque para poder aprender a regência verbal, vocês vão ter que primeiro entender os verbos transitivos, transitivos direto e indireto e o intransitivo. Só que, já aprenderam até, sabe? Só que a gente tem que voltar para vocês poderem relembrar, que eu sei que a cabecinha é sempre, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que trabalhar então a transitividade. O que seria a transitividade? São os verbos transitivos: transitivo direto, transitivo indireto e intransitivo. Então o que seria o verbo transitivo? Eu tenho, por exemplo, assim, ó, Camila bebe água. Aí, primeiro passo, cadê o verbo? Camila bebe água. Eu bebo, tu bebes, ele bebe. O verbo seria beber, certo? Então, qual seria o verbo? Bebe. Então, aí eu vou fazer uma pergunta pro meu verbo. Sempre fazendo uma pergunta pro meu verbo. Quando eu quiser saber onde é que está o meu verbo, se ele é transitivo direto ou indireto. Então, a palavra já está direto. O que é direto? Já, né? Então, eu pergunto, o que Camila bebe? Camila bebe o quê? Sempre quando eu faço a pergunta, o quê? Eu tenho o verbo transitivo direto. Sempre. Então, bebe o quê? Ela bebe água. Então, ali eu tenho um verbo transitivo direto, beber, certo? Aí, depois do meu verbo transitivo, eu sempre tenho a minha resposta. Porque quando eu faço uma pergunta, eu tenho uma resposta. Então, essa resposta vai sempre ser chamada de objeto direto, certo? Tem o verbo transitivo direto, junto com ele eu vou ter o verbo objeto direto. Então, verbo transitivo direto, beber, bebe. Qual é a resposta? Água. Então, essa água é um objeto direto, ok? Agora vamos ao verbo transitivo indireto. Esse transitivo indireto, como é que a gente vai, ter uma dica? Indireto, o que é indiretamente? É sempre com alguma coisa, no meio, nunca já direto. Então, eu tenho, vocês fizeram, Luana, desculpa, essa aqui já é da outra. Luana precisa de férias. Luana precisa de quê? Primeiro passo, sem esquecer. Cadê o meu verbo? Eu preciso, tu precisa, ele precisa. Sempre para a gente poder lembrar do verbo, isso é uma dica muito importante. Para a gente poder lembrar o que é verbo, a professora já falou para vocês. A gente tinha que colocar eu, tu, ele. Basta. Já sei que é verbo. Então, eu tenho Luana precisa. A pergunta é, precisa de quê? Sabe? Não é precisa o quê? Precisa de quê? E esse de quê vai me exigir uma resposta que venha uma preposição. Ah, preposição, professora, eu não sei. Como assim não sei? Já aprendeu até no 5º ano? O que seria preposição? Aquele ante, aquele de, da, do, enfim, né? Então, a preposição, ela sempre está no meio da minha resposta do meu verbo transitivo indireto, certo? Então, aqui, Luana precisa de férias. Não precisa de quê? De férias? Então, eu tenho o verbo transitivo indireto. A resposta eu vou chamar de quê? Se a minha resposta do transitivo direto é objeto direto, a minha resposta do meu verbo transitivo indireto seria o quê? Objeto indireto. Que seria o quê? De férias. Olha só o de ali, ó. Preposição. Resposta. Luana precisa de quê? De férias. Eu tenho logo o quê? Uma verbo transitivo indireto e um objeto indireto. Enfim, o verbo intransitivo. Transitivo direto faço pergunta, transitivo indireto faço outra pergunta. Transitivo, todos com pergunta. Agora, intransitivo, sem pergunta nenhuma, eu acabo a minha frase no meu verbo. Geralmente, sempre acabando no meu verbo. Ou seja, eu tenho aqui, ó, Paulo chegou. Cadê o verbo? Chegou? Cadê o resto da minha frase? Não tem. Paulo chegou, ponto final, acabou. Agora, chegou de quê? Ou chegou da onde? Isso é fofoca, não interessa, né? Então, eu não tenho pergunta nenhuma. Se eu não tenho pergunta nenhuma, eu tenho meu verbo intransitivo. Só que eu poderia continuar. Paulo chegou de carro. Paulo chegou tarde. Aí sim, eu poderia ter um verbo ou
Transitivo direto ou indireto, aí dependia da minha frase, ok? Então, isso aqui que nós temos que relembrar. Os verbos transitivo direto, direta resposta, pergunta o que para o meu verbo. Transitivo indireto, sempre uma preposição no meio, pergunto de que, do que. E o intransitivo, sem pergunta nenhuma, acabou ali e deu, ponto final. Esse aqui é a minha intransitividade, os meus verbos transitivos, direto e indireto, ok? Paramos aqui, já continuamos no outro vídeo, certo? Agora a professora vai colocar tudinho ali no papelzinho marcadinho para vocês, tá? Até o próximo encontro, beijo no coração, meus amores.